Agora, o meu desafio é implementar esse efeito de digitação, como se as letras estivessem sendo digitadas na tela. Se você quiser me acompanhar, aqui na descrição do vídeo vai ter um link com os arquivos HTML e CSS iniciais e com o arquivo app.js que vai ter algumas dicas de como implementar esse efeito de digitação. Então eu sugiro que você pause essa aula, baixe os arquivos e implemente a solução que você conseguir. Depois que você implementar, você despausa o vídeo e vê a minha forma de resolver esse desafio, beleza? Então vamos lá, o meu primeiro passo vai ser declarar um array e cada item desse array é uma string que vai ser digitada na tela depois dessa palavra eu. Para declarar esse array, eu vou inserir uma const messages que recebe um array que recebe uma string sou fluent em JS e recebe construo aplicações web com JS puro. Caso você tenha caído de paraquedas aqui, esse é meu objetivo. Eu ajudo programadores e aspirantes a programador a construírem aplicações web com JavaScript puro. Inclusive eu tenho um treinamento fechado focado nisso. Agora que eu declarei esse array com as strings, eu vou declarar uma função que vai ser responsável por digitar os caracteres dessas strings na tela. Se ela vai ser responsável por digitar as strings na tela, eu posso nomear ela como type. Então eu vou inserir uma const type que recebe uma função. E como essa função é responsável por digitar na tela os caracteres das strings do array, eu vou executar ela a cada 200 milissegundos, que é o tempo que eu quero setar entre a exibição de um caractere e outro. Como que eu repito a execução de uma função em um intervalo de tempo? Eu posso usar o setInterval. Então se aqui abaixo eu invocar setInterval, que recebe a referência de type como primeiro argumento e 200 milissegundos como segundo argumento, e se na função eu invocar um console.log que recebe oi, como a cada 200 milissegundos a função é executada, essas invocações exibem oi no console. Então a partir de agora, você precisa olhar essa função como um loop que é executado a cada 200 milissegundos, beleza? Agora, o meu próximo passo vai ser exibir alguma string desse array na tela. Onde que eu vou exibir essa string? Observa que aqui no index.html tem um H1 com data.js typing. Como lá no CSS, essa div com a classe intro está com display flex, esses dois H1 estão lado a lado, esse H1 está preenchido com eu, e isso significa que é nesse H1 vazio que eu preciso exibir as strings. Para preencher esse H1 com as strings, eu vou copiar esse data.js, e como é uma convenção que a seleção de elementos do DOM fique no topo do código, acima da messages, para obter a referência do H1, eu vou inserir uma const typing que recebe a invocação do document.querySelector, que recebe o seletor CSS do H1, e agora, se dentro da função eu remover o console.log e inserir typing.textContent, recebe messages colchete 0, a cada 200 milissegundos, o H1 está recebendo sou fluente em JS. Agora, eu preciso começar a implementar de fato o efeito de digitação. E para fazer isso, eu vou precisar declarar algumas variáveis. Como assim? É o seguinte, antes de fazer esse H1 receber alguma string, eu vou precisar fazer algumas manipulações para que a cada 200 milissegundos, que é o intervalo de tempo entre as execuções dessa função, o H1 exiba o primeiro caractere dessa mensagem, depois o primeiro e o segundo caractere, depois do primeiro ao terceiro e assim por diante. E para fazer isso eu vou precisar declarar algumas variáveis que vão me ajudar. No começo vai parecer muita coisa, mas à medida em que a gente for testando e eu for explicando, vai fazer sentido, beleza? Então aqui abaixo da messages, a primeira let que eu vou declarar vai ser a let message index, que inicialmente vai receber 0. Abaixo dela eu vou declarar uma let character index, que também recebe 0. E as duas últimas lets que eu vou declarar são as seguintes. Let current message recebe uma string vazia e let current characters, que também recebe uma string vazia. Agora eu vou começar a fazer o H1 realmente exibir a string que ele precisa exibir a cada invocação da função. E para isso acontecer, todas essas lets vão ter seus valores modificados a cada execução dessa função. Como que vai ser isso? Aqui dentro da função,
a primeira coisa que eu vou implementar é fazer essa letCurrentMessage receber qual das mensagens do array deve ser digitada na tela. Como a primeira mensagem que deve ser inserida na tela é essa primeira string do array, eu vou inserir que currentMessage recebe messages colchete 0. Só que se eu deixar esse 0 aqui, a string que está no index 1 nunca vai ser inserida na tela. Então o que eu posso fazer para esse index dentro do colchete ser dinâmico? Ao invés de usar 0, eu vou usar essa letMessageIndex, porque se eu usar ela, quando essa primeira string do array terminar de ser inserida na tela, eu posso modificar o valor da messageIndex para que a string do index 1 seja inserida na tela. Agora que currentMessage está armazenando a primeira string do array, eu preciso que o H1 exiba os caracteres da currentMessage que tem que ser exibidos a cada execução da função. Ou seja, na primeira execução da função, eu preciso exibir o primeiro caractere de currentMessage, que é S. Na segunda execução, eu preciso exibir o primeiro e o segundo caractere, que são S e O, e assim por diante. Como que eu vou fazer isso? Observa que eu tenho uma letCurrentCharacters que recebeu uma string vazia, e a cada execução da função, eu posso fazer essa let receber os caracteres da mensagem que devem ser exibidos na tela. Para fazer isso, abaixo da reatribuição da currentMessage, eu vou inserir que currentCharacters recebe o resultado da invocação de currentMessage.slice, que recebe 0, e recebe characterIndex++. O que vai acontecer aqui? Na primeira execução da função, currentMessage recebe essa primeira string do array e currentCharacters recebe o resultado dessa expressão. Qual que vai ser o resultado dessa expressão? Como o slice recebeu 0 como primeiro argumento e 0 como segundo argumento, lembrando que como esse operador é um pós-incremento, characterIndex foi incrementada, mas essa expressão resultou no valor que ela tinha antes de ser incrementada, que é 0. Quando o slice recebe 0 como primeiro argumento e 0 como segundo argumento, ele retorna uma string vazia e toda essa expressão resultou em uma string vazia. Como assim, Roger? Observa que se aqui no console eu executar oi.slice, que recebe 0 e 0, uma string vazia é retornada. Se eu quiser obter a string vazia mais o primeiro caractere da string, eu posso inserir o 1 e agora sim o retorno é o primeiro caractere da string. Ou seja, se eu inserir que esse H1 recebe currentCharacters, na primeira execução da função, esse H1 recebe uma string vazia, na segunda execução, o H1 recebe uma string que contém o primeiro caractere, que é o S, e assim sucessivamente. Se eu salvar, eu vejo o efeito de digitação, que no fim das contas é só o H1 recebendo uma string diferente a cada 200 milissegundos. Agora, quando essa primeira mensagem do array terminar de ser inserida na tela, eu preciso remover ela e exibir a segunda mensagem. Como que eu vou fazer isso? Olha só, eu sei que para obter desse segundo item o primeiro caractere em diante, eu preciso fazer messageIndex armazenar 1, porque aí messageIndex vai resultar no segundo item do array, e para fazer essa expressão resultar na string vazia, depois no primeiro caractere e depois no primeiro e segundo caractere e assim por diante, essa letCharacterIndex precisa armazenar 0 novamente, certo? E antes de saber o como, a pergunta é, em que momento isso precisa acontecer? O fato é que isso precisa acontecer depois do último caractere desse primeiro item ser renderizado na tela. Ou seja, em algum momento, depois de várias execuções dessas 3 linhas de código, o último caractere do primeiro item do array foi inserido, então abaixo dessas 3 linhas, eu preciso fazer messageIndex armazenar 1 e characterIndex armazenar 0. Como eu não quero fazer essas reatribuições a cada execução da função, eu preciso determinar uma condição para que essas reatribuições aconteçam. Qual que é a condição? Essas 3 linhas já devem ter sido executadas para todos os caracteres dessa primeira string do array. E como que eu expresso essa condição aqui no código? Eu vou inserir if currentCharacters.length é igual a currentMessage.length.
Ou seja, se current characters, que a cada execução da função está recebendo os caracteres dessa primeira string do array, tem a mesma quantidade de caracteres de current message, que até aqui armazenou a cada execução da função essa primeira string do array, se essa condição for verdadeira, isso significa que essas 3 linhas de código já foram executadas para todos os caracteres dessa primeira string do array. Tanto é que se dentro desse bloco eu executar um console.log que recebe current characters e recebe current message, o if só é executado quando current characters e current message armazenam a primeira string do array, porque quando isso acontece, elas têm a mesma quantidade de caracteres. Agora, o que eu preciso fazer quando essa condição resultar em true? Ao invés de executar esse console.log, eu vou incrementar o valor de message index e vou fazer character index receber 0. Por que eu fiz isso? Porque quando message index for incrementada, current message vai receber o segundo item do array e como character index recebeu 0, esse segundo argumento do slice voltou a resultar em 0 e o H1 vai receber a string vazia, depois vai exibir o C, depois o C e o O e assim por diante. Tanto é que se eu olhar o browser, quando a primeira string termina de ser inserida, o if é executado e o H1 começa a exibir a segunda string, só que olha o que acontece depois que a segunda string é inserida. Cannot read property slice of undefined. Vamos fazer um teste? Quanto tempo você aguenta olhar esse console lançando erro a cada 200 milissegundos? Vamos lá. Por que esse erro aconteceu? Como o erro diz que não é possível ler a propriedade slice de undefined e a invocação do slice foi encadeada em current message, alguma coisa aconteceu que fez current message armazenar undefined. Como undefined não tem um método slice, o erro foi lançado. E o erro foi lançado só depois que o if foi implementado. É o famoso implementei um bug. Por que current message recebeu undefined? Porque depois que todos os caracteres dessa segunda string do array foram inseridos na tela e essa expressão resultou em true pela segunda vez, esse incremento fez message index armazenar 2 e current message recebeu o resultado de messages colchetes 2. Só que não existe um terceiro item nesse array, ou seja, não existe um item no index 2. Como não existe um item no index 2, messages colchetes 2 resultou em undefined, current message armazenou undefined, e quando a invocação do slice foi encadeada em undefined, o erro foi lançado, e continuou sendo lançado a cada execução da função. Para isso não acontecer, eu preciso impedir que essa linha seja executada com o message index armazenando um index superior ao index do último item do array. Ou seja, quando o último item do array está no index 1, eu não posso deixar essa linha ser executada com o message index armazenando 2. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, eu vou verificar, então if, se message index é igual a messages.length. Ou seja, quando message index armazenar a mesma quantidade de itens do array, que nesse caso é 2, dentro desse bloco, eu vou fazer message index armazenar novamente o index do primeiro item do array. Então message index recebe 0. Se eu olhar o browser, a primeira string continua exibida sem problemas, o erro não é mais lançado depois que a segunda string é exibida, a primeira string volta a ser exibida, então eu fiz esse efeito de digitação funcionar. Agora, esse código é um pouquinho complicado, porque ele tem muitos side effects, tem muita manipulação de DOM e reatribuição de valor. Para melhorar esse ponto de reatribuição de valores, eu poderia encapsular essas LEDs em uma Clojure e IFE para não deixar elas expostas aqui no escopo global. Se você quiser entender melhor o que eu estou falando, na descrição do vídeo vai ter uma aula onde eu explico essa técnica e em que cenário é interessante você usar ela. Só que nesse caso, como não é uma aplicação em que várias funções estão manipulando essas variáveis, nesse caso eu não acho tão crítico deixar elas aqui no escopo global. Talvez seria até um over-engineering implementar closures e IFE aqui. Mas pode ser válido como objeto de estudo.
Então, se você quiser treinar sua habilidade com closures e IFE, você pode fazer essa implementação aqui. Agora, uma coisa que eu posso melhorar é a legibilidade das condições dos ifs. Isso aqui também é opcional. Eu gosto de fazer porque eu posso armazenar as expressões em constantes que descrevem melhor qual ação essas expressões desencadeiam. Essa expressão, por exemplo, desencadeia a digitação da primeira string do array novamente. Então aqui acima, eu posso declarar uma const should type first message, que recebe essa expressão do if, vou referenciar a should type first message, e acima desse segundo if, eu vou declarar uma const should change message to be typed, que recebe essa expressão, vou quebrar e indentar essa linha, e vou referenciar a const aqui no if. Fica atento aos nomes que eu usei nessas consts. Eu usei should no início dos nomes delas e isso é uma convenção. Geralmente, consts que armazenam booleans vão começar com is, has ou should. É, tem ou deve. Nesse caso, o mais adequado aqui é o should. Se eu olhar o browser, o efeito de digitação continua funcionando normalmente, então esse pequeno refactoring que eu fiz nas expressões não quebrou o código.